Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero falar um pouco sobre o jovem rico neste vídeo, algumas lições preciosas que nós podemos aprender baseado em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Vamos ler apenas o versículo 17 para que o vídeo não venha ficar muito longo, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, se nós prestarmos atenção neste versículo, ele começa com uma disposição, uma atitude deste jovem que vai até Jesus. Então, esse diálogo não começa com o Senhor Jesus, começa com um jovem que está preocupado com as coisas da eternidade. Então, nós podemos entender por este texto que ele tenha o entendimento e a preocupação que as coisas desta vida são passageiras e que quando ele fechar os olhos para este mundo, para esta vida, há uma eternidade que está aguardando. A segunda coisa que eu preciso que você preste atenção nesse texto é a maneira que ele chega diante de Jesus. Ele não chega de qualquer maneira, ele chega se ajoelhando aos pés de Jesus. Então, um sinal de rendimento, um sinal de adoração, e ele pergunta: Bom mestre, o que eu preciso fazer para que eu venha herdar a vida eterna? Então há uma preocupação com a vida eterna, há uma preocupação com a eternidade. Mas quando nós olhamos para este texto e as atitudes deste jovem, nós vamos ver que havia algo no coração dele que não permitia ele se render por completo. O versículo de número 20, nós vemos que dizendo assim: Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele era um jovem de bom testemunho, era um jovem próspero, era um jovem obediente aos mandamentos, respeitoso na sociedade, e Jesus em nenhum momento contraria aquilo que ele tem para dizer, mas o coração dele não se rendia por completo. Lembre-se no versículo 17 que nós lemos, ele se chega ajoelhando, mas ele não se rende por completo. O versículo 21 diz: E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Jesus faz um convite, uma proposta para este jovem, para que ele venha abandonar tudo que ele conquistou até então, para que possa seguir a Jesus e ter um tesouro no reino de Deus. Veja que Jesus propõe para ele exatamente o que ele estava procurando. O jovem estava procurando a eternidade em Jesus, e Jesus oferece o convite a ele, falando: olha, eu tenho a eternidade para te oferecer, mas para que você entre na eternidade, você precisa permitir que o teu coração se renda por completo a mim. Aqui em nenhum momento Jesus está condenando a prosperidade ou as riquezas. Jesus está dizendo para aquele jovem que o coração dele ainda não estava preparado para se render por completo. E assim como este jovem, muitas vezes nós chegamos diante de Jesus, nos ajoelhamos, nos prostramos, nos quebrantamos, falamos que amamos a Jesus e também ouvimos Jesus falar que nos ama, mas no momento que Jesus pede a renúncia, quando ele nos pede para abrir mãos de certas coisas que está na nossa vida, nós ainda temos o coração preso às coisas dessa vida. Neste momento, Jesus estava falando para esse jovem: Jovem, eu te amo, eu quero que você me segue, mas você precisa entregar o teu coração por completo. Você precisa entender que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes a atitude deste jovem é semelhante à nossa, onde nós pensamos que amamos a Jesus de todo o nosso coração, mas quando ele nos pede renúncia, quando ele nos pede para abandonar algo que nós amamos, que nós lutamos a vida inteira para construir, porque se esse jovem era rico, ele era um trabalhador, era alguém que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, mas no momento que Jesus pede a renúncia, o coração dele se endurece. E veja que Jesus fala para ele: Jovem, te falta uma
coisa, pega todo o teu esforço, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, tudo que você trabalhou até hoje, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus estava dizendo: eu te ofereço a eternidade, mas eu preciso que eu esteja em primeiro lugar no teu coração. Entenda que a eternidade, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele tinha ali a oportunidade de ter aquilo que ele procurava em Jesus, que era a vida eterna, mas no momento que ele rejeita o convite de Jesus, ele também está rejeitando a eternidade com Deus. O versículo 22 diz assim: mas ele, contrariado com esta palavra, porque ele sabia que Jesus estava tocando num ponto que ele havia lutado tanto para conquistar, e ele sai contrariado, confrontado, e a Bíblia diz que ele se retira triste, porque possuía muitas propriedades. Nós aprendemos com esta palavra que para este jovem, as suas propriedades valem mais do que caminhar com Jesus, que as suas propriedades valem mais do que a eternidade que Jesus tinha para oferecer. E a resposta de Jesus no versículo 23 aos discípulos, depois que esse jovem havia já voltado, virado as costas para caminhar com Jesus, Jesus diz assim no versículo 23: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então ele estava ensinando que o coração dividido não consegue renunciar. O problema não é as riquezas, o problema aqui é a falta de renúncia. Nós vemos ao longo da palavra de Deus muitos homens ricos, como José de Arimateia, José do Egito, nós vemos Abraão, Moisés, pessoas que tinham muito, mas que isso em nenhum momento atrapalhou a sua caminhada com Deus. Jesus está dizendo que é difícil aqueles que o seu coração está dominado pelas riquezas, aqueles que entendem com seus olhos que as coisas deste mundo, as coisas materiais, valem muito mais do que a eternidade. Por isso Jesus batia na tecla dizendo: não ajunteis tesouros nessa terra, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba e nem mina. Por isso nós precisamos entender, meus amados, que nós não podemos ter o coração dividido. O coração dividido tem dificuldade de se entregar a Jesus. O coração dividido tem dificuldade em se render para entrar no reino dos céus. Por isso, se algo está dominando o teu coração, você precisa imediatamente renunciar. Não permita que as coisas desta vida venham te roubar a atenção do reino dos céus. A porta do reino de Deus está aberta para mim e para você, mas nós precisamos, no nome de Jesus, trabalhar no nosso coração, para que em nosso coração não venha estar tão contaminado ao ponto de entender com os olhos carnais que as coisas deste mundo valem mais do que o reino dos céus. Que isso não seja comigo, que isso não aconteça com você no nome de Jesus, porque vale muito mais ter o nosso nome escrito no livro da vida do que as muitas riquezas deste mundo. Eu quero te agradecer por estar até aqui comigo. Se inscreva no nosso canal, que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem. Até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até mais.